Olá, começa agora o Fisco em Pauta, o programa da Associação e do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, em parceria com a TV Assembleia, para levar até você notícias da área econômica, fiscal e tributária do nosso estado. No programa de hoje, vamos mostrar todas as atividades e comemorações que ocorreram durante o mês de setembro, em homenagem ao Dia do Auditor Fiscal. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para homenagear o fisco pela passagem do Dia do Auditor Fiscal. Na sede do Sindicato dos Auditores, o governador Robinson Faria sancionou a lei que institui no calendário oficial do Estado a Semana Estadual da Educação Fiscal Cidadã. Na primeira semana da Cidadania Fiscal, os auditores realizaram palestras educativas para estudantes e professores de escolas públicas, além da palestra técnica com o professor Erivan Ferreira Borges, doutor em Ciências Contábeis. E você vai saber também mais sobre a mobilização nacional dos auditores da Receita Federal, que está inclusive provocando queda no Fundo de Participação dos estados e municípios. Vamos falar sobre isso durante a entrevista com o presidente do Sindifisco Nacional no Rio Grande do Norte, Henrique Freitas. Tudo isso e muito mais. O Fisco em Pauta está no ar. Os auditores fiscais do Rio Grande do Norte foram homenageados durante uma sessão solene na Assembleia Legislativa, realizada no dia 19 de setembro. O evento foi uma proposta do deputado estadual Albert Dixon. No plenário da Assembleia Legislativa, 10 auditores fiscais representaram a classe nas homenagens. Entre eles, Pedro Augusto. Ele, que foi orador na solenidade, fez um discurso baseado no orgulho que sente em fazer parte da categoria. A carreira de auditor fiscal, que muito nos orgulha, é uma carreira extremamente que exige um empenho, muito estudo para ingressar na carreira, e a dedicação não para após a aprovação do concurso público, né? Você tem que acompanhar aí, atualmente os revés da economia e sempre encontrar soluções para que o Estado sempre consiga ter o subsídio aí para prestar seu serviço público. A homenagem se dá também pelo fato do deputado ter exercido a função de auditor fiscal no início da carreira. Eu sou do fisco há 20 anos, né? E isso fez com que realmente a nossa, como deputado, nós estamos representando aqui a categoria do fisco, né? Que é uma categoria importante, porque você sabe, principalmente nesse problemática financeira que existe no país, baixa de fundo de participação, entre outras coisas, o ICMS tem mantido para que realmente pague os salários, pague as coisas em dia. O deputado anunciou durante a solenidade a votação da Lei Estadual da Educação Fiscal, que tem o objetivo de adicionar ao currículo do ensino fundamental noções básicas de tributos, taxas, contribuições e impostos. A matéria será votada na próxima quarta-feira. A lei que nós vamos promulgar essa semana, sancionar quarta-feira do Dia do Auditor Fiscal, vai ser votada amanhã. Nós vamos fazer com que realmente o Estado dê um passo avante, principalmente na educação fiscal nas escolas, fazendo com que a criança saiba o que é taxa, o que é imposto, o que é tributo, fazendo com que ela realmente valorize não só a questão do tributo, mas saber onde estão aplicados os tributos. O secretário de Tributação do Estado, André Horta, apontou o crescimento da arrecadação do Rio Grande do Norte no mês de agosto e disse que esse resultado tem uma relação direta com o trabalho dos auditores fiscais. Bom é ver, né, que a estruturação do Fisco Potiguar, ela se mostrou eficiente, ela cumpriu suas metas. Essa homenagem ao auditor fiscal, ela vem num período importante que o auditor fiscal acabou de demonstrar para a sociedade sua importância para a construção do Estado. Também teve solenidade de homenagem aos auditores na sede do sindicato, o Sindiferne. Várias autoridades compareceram ao evento. Vamos ver. A solenidade em comemoração pelo Dia do Auditor Fiscal aconteceu na sede do Sindiferne e, neste ano, escolheu a temática da educação fiscal. O evento reuniu diversas autoridades, entre políticos como o governador Robinson Faria, a senadora Fátima Bezerra, o deputado estadual Albert Dixon e o secretário de Tributação André Horta. Esse ano é uma lei de iniciativa do deputado Albert Dixon, está implantando a Semana da Cidadania Fiscal. A partir de agora, todo ano, no mês de setembro, nós teremos uma semana dedicada ao trabalho na educação fiscal do Estado.
Então esse tema tem essa relevância da cidadania, a gente trabalhar esse efeito de conscientização da cidadania para os temas da nossa sociedade. Propositor da lei que institui a Semana da Educação Fiscal Cidadã, o deputado estadual Albert Dixon destacou a relevância do projeto que irá proporcionar para a sociedade a formação de uma consciência cidadã sobre o real valor dos tributos e a fomentação de uma cidadania fiscal. Já a senadora Fátima Bezerra, em seu pronunciamento, parabenizou todos os auditores fiscais, especialmente pela iniciativa de inserir o tema da educação fiscal. A senadora ainda destacou que está realizando uma iniciativa semelhante em nível nacional. Também participaram do evento dirigentes das federações nacionais e estaduais do Fisco Brasileiro, representantes da Receita Federal do Brasil e presidentes de sindicatos e associações de outras categorias do Serviço Público Estadual. Um dia em que foram rendidas homenagens aos profissionais considerados essenciais para o funcionamento do Estado. Os auditores fiscais, eles fornecem os recursos para que o Estado funcione, para que o Estado preste serviços. Então é por isso que é preciso haver solidariedade fiscal da sociedade para que os serviços possam ser maiores e melhores, para que se melhore sempre essa qualidade do serviço público que a sociedade espera do Estado. Então a função do auditor é uma função que está na fonte da atividade do Estado, é a função de dar recursos para que a máquina pública funcione. O presidente do Sindifern, Pedro Lopes, destacou a importância do ofício de seus colegas de profissão, como agentes públicos responsáveis pela operacionalização e cobrança de tributos, bem como no combate à sonegação e promoção da justiça fiscal. O presidente também elevou uma importante proposta do Fisco, a aprovação da Lei Orgânica, que deve gerar importantes avanços na administração tributária através de um fisco mais autônomo e independente. A Lei Orgânica, ela proporcionará autonomia administrativa, financeira e funcional para a nossa atividade. O ganho é que a atividade ela passa a ser desenvolvida com mais recursos, né? E com isso a gente pode aplicar em ações voltadas ao combate à sonegação fiscal. Com esse resultado consequente, a arrecadação do Estado melhorará e, com isso, mais recursos estarão disponíveis para aplicar nas diversas áreas de atuação do Estado. Depois da solenidade de homenagens, os auditores puderam conferir a palestra magna sobre projetos contemporâneos de reforma do Estado brasileiro como meio de solução para a crise econômica. Será que existe outro caminho? Do sociólogo Gessé Souza, dando início oficial à Semana da Cidadania Fiscal. E no dia do auditor fiscal, 21 de setembro, uma boa notícia para a sociedade potiguar. O governador Robinson Faria sancionou a lei que institui no calendário oficial do Estado a Semana da Educação Fiscal Cidadã. A lei prevê atividades coordenadas e desenvolvidas pelas secretarias de Educação e Tributação, no sentido de trabalhar a educação nas escolas públicas, bem como em ações voltadas para a sociedade em geral. O governador Robinson Faria sancionou a Lei número 10.110, que institui a Semana Estadual de Educação Fiscal Cidadã. A assinatura aconteceu durante a solenidade em comemoração ao Dia do Auditor Fiscal, realizada no Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado. Robinson Faria parabenizou os auditores fiscais pelo trabalho prestado e ressaltou que a governabilidade no RN está diretamente ligada ao trabalho de fiscalização e arrecadação do fisco estadual. O governador ainda destacou a importância da lei estadual para a sociedade. A nova lei também prevê um convênio entre as secretarias de tributação e educação para inserir nos currículos escolares a educação fiscal, por meio de palestras e atividades acadêmicas. A educação fiscal é importante também para o cidadão. Ele tem a consciência que ele vai estar contribuindo até para a sua vida. Se ele cobra do governo, se ele cobra do Estado, melhores serviços, os serviços essenciais, melhores resultados, ele quer estrada sem buraco, ele quer hospitais sem faltar médicos, sem faltar remédios. Então, se ele quer um serviço público eficiente, ele tem que ter a consciência também do seu papel de cidadão, de pagar os impostos, de pagar os tributos,
de cumprir o seu papel de cidadania. Se ele cobra dos agentes públicos, ele também tem um papel na sociedade. Então todos têm a sua participação para colaborar, porque é a soma dessa consciência coletiva que vai fazer o Estado prosperar. Depois do intervalo, tem feirinha de produtos da cesta básica no Parque das Dunas. Você vai saber quanto se paga de imposto em cada produto. O governador cria comissão para estudar calendário de pagamento dos servidores estaduais. E o movimento da Receita Federal, que tem provocado queda no FPM dos municípios. A gente volta em um minuto. Fisco em Pauta está de volta e vamos falar sobre o calendário de pagamento dos servidores, aposentados e pensionistas estaduais. O Gabinete Civil do Estado convidou o presidente do Sindifern, auditor Pedro Lopes, para integrar a comissão formada por representantes de sindicatos e membros do governo, que tem como objetivo acompanhar os trâmites da folha de pagamento dos servidores públicos estaduais. A ideia é encontrar saída para os atrasos dos salários. Durante a Semana da Cidadania Fiscal, professores e estudantes da rede pública de ensino aprenderam mais sobre tributos. Os auditores querem formar multiplicadores e levar a educação fiscal para dentro das escolas. Dando continuidade à Semana da Cidadania Fiscal, o segundo dia do evento teve atividades voltadas à conscientização do pagamento dos tributos e da cidadania, tendo como público-alvo professores da rede municipal e estadual de ensino, servidores da tributação e finanças e alunos da UFRN. Os presentes puderam assistir à palestra ministrada pelo professor da UFRN, Erivan Borges, sobre educação e sua importância e papel no exercício do controle social, além de serem apresentados ao presidente da FEBRAFIT, que falou sobre o Prêmio Nacional de Educação Fiscal desenvolvido pela Federação, e também participaram da mesa redonda sobre educação fiscal e sua inserção nas escolas. O grande foco é demonstrar que realmente a educação fiscal pode servir como uma ferramenta de controle social, apesar de entender que a concepção e a abordagem com que ela é praticada e é entendida ainda precisa de ajuste. O Prêmio Nacional de Educação Fiscal é uma das mais significativas premiações no segmento promovido pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, em parceria com a Escola de Administração Fazendária, a ESAF. O objetivo desse prêmio, lançado em 2012, então estamos na 5ª edição já neste ano de 2016, é premiar e reconhecer aquelas iniciativas para execução que estão sendo executadas de educação fiscal em escolas, instituições, universidades públicas, privadas, quer dizer, busca realmente valorizar aquele Programa Nacional de Educação Fiscal que é desenvolvido dentro da Escola de Administração Fazendária, a ESAF, que é parceira desse projeto. O Rio Grande do Norte tem um belíssimo trabalho de educação fiscal e nós temos certeza que tem um potencial de ter bastante inscritos e espero trazer um primeiro prêmio ou algum dos prêmios ainda para cá, para esta bela terra do Rio Grande do Norte. Como apoiador da Semana da Cidadania Fiscal, a ASFARN destaca que o evento é de extrema relevância não só para o fisco, mas principalmente para a sociedade. Ele é relevante para a sociedade como um todo, principalmente a começar pelo ensino básico, ensino fundamental, até mesmo as universidades. O cidadão saber que aquele tributo que é arrecadado por essa instituição chamada fisco, que é um arrecadador para que o governo possa retornar através de obras sociais. Proporcionar aos cidadãos o entendimento de sua participação no comportamento da gestão tributária e financeira, tornando-os muito mais que agentes contributivos, mas também fiscalizadores desse processo, é uma tarefa gradual e necessária. E para que tal anseio seja alcançado, é imprescindível a inclusão da educação fiscal nos currículos escolares. É muito salutar e muito bem vista pela Secretaria essa junção entre órgãos do Estado, órgãos do governo. A Secretaria de Educação vai levar essa proposta de vocês para que a criança desde cedo consiga entender por que se cobra tributo e o que se faz com os tributos, para que sejam cidadãos críticos e que possam lá na frente cobrar dos seus dirigentes.
Disseminadora da educação fiscal, a professora Eliana é uma das pioneiras a levar a educação fiscal para dentro da escola onde exerce o seu ofício e nos revela que os alunos estão despertando um interesse positivo em aprender mais sobre este tema. É importante a gente ter o conhecimento da educação fiscal porque eles vão saber quais são os direitos deles, os deveres e por que pagar imposto, para onde está indo o dinheiro deles, entendeu? E a partir daí eles vão estar sendo cidadão consciente e querer pagar os impostos, como eles mesmos dizem. Professor, agora sim eu vejo a importância de pagar os impostos, de pedir a nota fiscal. Então é através daí que eu vejo que vamos formar uma sociedade consciente. Você sabe quanto paga de imposto em cada produto que compra? Muita gente comenta que a carga tributária no país é elevada e que pagamos mais caro devido aos impostos. Mas você já se perguntou qual o percentual dos tributos no preço final de cada produto? E por que a nota fiscal deve ser exigida para garantir que esse dinheiro que você paga a mais chegue aos cofres públicos e não seja sonegado? O Fisco Estadual organizou uma feirinha para mostrar tudo isso ao contribuinte. Conscientizar a população sobre o real valor dos tributos inseridos em produtos básicos que consumimos em nosso dia a dia é o que aconteceu na realização da Feirinha da Cidadania, para encerrar as atividades deste grande evento que foi a Semana da Cidadania Fiscal. O Grupo de Educação Fiscal do RN optou pela realização da Feirinha da Cidadania para encerrar a programação deste grande evento promovido pelo Fisco. O objetivo foi alcançar uma maior proximidade com o contribuinte pagador de impostos, além de esclarecer de perto a importância que os tributos têm para a sociedade e explicar de forma didática como se dá a sua aplicação. Nossa feirinha foi muito visitada, muitas crianças, e as pessoas pararam para ver os banners do pessoal da universidade, dos alunos da universidade, então foi muito positiva a avaliação. E quais são as pretensões para as próximas edições da Semana da Cidadania Fiscal? Ideias não faltam, né? Hoje a gente está aqui comemorando já esse êxito na Feirinha da Cidadania e as próximas edições a gente quer ampliar essa rede de parceiros, né? Para que possa alcançar cada vez mais a sociedade. O evento, que foi realizado no Parque das Dunas, também teve a oportunidade de inserir em suas atividades a colaboração de alunos e professores do curso de Ciências Contábeis da UFRN, que colocaram em prática um pouco da teoria vista em sala de aula, destacando que a Universidade Federal é a pioneira na implantação da disciplina Educação Fiscal na grade curricular do curso. A temática da educação fiscal assim, na faculdade é bem recente, a forma como está sendo trabalhada e até por meio de disciplinas. Não é uma coisa que já existia há muito tempo, é uma temática recente, então sim, está sendo trabalhada na faculdade, até o próprio professor ele, leciona uma disciplina dessa temática. E ele tenta trazer justamente esses questionamentos, essas discussões do dia a dia para a gente estar refletindo dentro de sala de aula e também saber como a gente pode trabalhar em cima disso para levar para a sociedade. Temos vários alunos, né, mais de 25 alunos registrados fazendo a disciplina e, coincidentemente, todos estão fazendo, e de outras turmas de tributária, todos estão fazendo o curso da ESAF, né, da Educação Fiscal, para ser disseminadores aqui na nossa cidade. Então, é uma procura e uma necessidade que os alunos percebem com clareza isso aí. A feirinha também teve a participação de auditores da Controladoria Geral da União, que, em conjunto com os membros do Grupo de Educação Fiscal, ajudaram a responder aos questionamentos de visitantes do parque interessados em obter uma melhor compreensão sobre os direitos fiscais. O que a gente fica indignado é que os impostos são muito altos e a gente não vê esses impostos revertidos para a população, né? Em educação, saúde, segurança, que é o que está pegando muito aqui, principalmente no nosso estado, né? É de suma importância esse tipo de evento para conscientizar a sociedade. Nós da CGU temos várias ações de controle social, né? Não adianta só depender dos fiscais para fiscalizar o gasto, tanto a entrada quanto a saída dos gastos públicos. É necessária a participação do cidadão, da sociedade. Muitos impostos pagos, mas o Brasil enfrenta uma recessão e os governos reclamam da queda dos fundos de participação. Aquele dinheiro que vem do governo federal, da arrecadação dos impostos e é repassado aos estados e municípios.
Para piorar, a Receita Federal está realizando um movimento que tem impacto direto no lançamento dos impostos, com reflexo no FPM e FPE. Para falar mais sobre esse movimento e o que está provocando essa queda, conversamos agora com o presidente do Sindifisco Nacional no RN, o auditor da Receita, Henrique Freitas. Presidente, é uma satisfação enorme receber o senhor aqui no programa. A gente sabe que a Receita é parceira do sindicato, é parceira da associação e a gente está muito feliz com a sua vinda. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer tanto ao Sindifisco como à associação esse convite, para que a gente possa mostrar melhor o que é a vida do auditor fiscal da Receita Federal e o que é o nosso sindicato. Falando da vida do auditor fiscal da Receita e a vida de todos os brasileiros, vamos falar um pouquinho dessa crise, a crise que o país vem enfrentando e como é que a Receita Federal encara esse cenário hoje. Os auditores fiscais, que é a categoria mais importante da Receita Federal, na realidade, como todos os auditores fiscais, são uma saída para a crise. A gente escuta falar muito na televisão que precisa-se, nas reportagens, na fala dos governos, tanto estadual como federal, que precisa reduzir gasto, precisa-se também aumentar a arrecadação para não se reduzir tanto o gasto. E para aumentar a arrecadação, o fisco é importantíssimo, não só o fisco federal, mas também os fiscos estaduais e municipal. A gente melhorando a arrecadação, vai se cortar menos gasto e ter menos problema como nós temos. Inclusive, alguns estados com problema até de pagar salário. E mais poder de ação, Exatamente. E aí eu friso que a Receita Federal e aí os auditores fiscais têm papel importante também no combate à corrupção. Hoje, a Operação Lava Jato é comandada principalmente pelo Ministério Público Federal, os auditores fiscais da Receita e a Polícia Federal. Quais são os movimentos nesse sentido, para esse tipo de combate? Quais são os movimentos da Receita Federal hoje? Na realidade, a gente não entende o que está acontecendo. A crise começou em 2015 e os auditores fiscais da Receita Federal tiveram uma paralisação grande que durou 10 meses e fecharam um acordo salarial com o governo federal em março desse ano. O governo descumpriu esse acordo e somente depois que a gente voltou novamente à mobilização, encaminhou um projeto de lei atrasado ao Congresso e nós estamos ainda mobilizados, buscando o reajuste salarial e também uma parte de valorização da carreira do auditor fiscal que não foi aprovada ainda pelo Congresso. Como é que está? Em que pé está essa mobilização? Hoje, na realidade, o auditor está desmotivado. E, além disso, esse projeto está no Congresso e a gente não vê, na realidade, vontade do governo em aprová-lo, inclusive com declarações na imprensa. E o que é que está repercutindo? Isso está repercutindo na queda de arrecadação, isso está repercutindo agora mesmo. A própria Receita admitiu queda de 15 bilhões de reais nos autos de infração lavrados neste ano de 2016 e, com isso, a arrecadação vai diminuir, prejudicando não só o governo federal, mas também os estados e municípios. Quais são as PECs que a Receita vem acompanhando diretamente lá no Congresso? Hoje nós temos a PEC 241 e o projeto de lei 257, além da PEC 186. A PEC 186, ela refere-se justamente na autonomia do fisco, tanto estadual, como federal, como municipal. Ela é importantíssima. A população tem que entender que, para baixar os impostos, é preciso que todo mundo pague. Não só aquele que cumpre suas obrigações, mas que seja aumentado o combate à sonegação para que se possa ter uma redução dos impostos que cada um paga dia a dia. A PEC 241 é essa que está aí, de congelamento dos gastos públicos por 20 anos. É muito melhor buscar um aumento de arrecadação e não esse bloqueio, porque isso é um bloqueio. Você imaginar o que vai ser 20 anos sem construir um hospital novo, sem contratar um médico novo, sem contratar um policial, não é só questão do fisco. Na realidade, o fisco é a solução, e não só corte de gasto. E o projeto de lei 257 é o que, junto com a PEC 241, ingessa os estados, trazendo esse mesmo problema para os estados. Presidente, a gente já está chegando aí numa reta final de 2016. Quais são as perspectivas, diante de tudo isso que o senhor acabou de colocar, quais são as perspectivas já para o próximo ano? A gente espera que o governo mude de atitude, que hoje ele está com atitude, na minha posição, inclusive, de uma certa irresponsabilidade, e aprove o projeto de lei 5864, encaminhado por ele, referente
a questão salarial dos auditores fiscais da Receita, inclusive a parte remuneratória e a parte não remuneratória que valoriza a carreira, porque senão, não só o governo federal, os estados e os municípios sofrerão. Todo mundo está vendo a queda do FPM e do FPE. A maioria, quem arrecada o FPM e o FPE é a Receita Federal, principalmente do trabalho dos auditores fiscais. A gente pode ver que disseram agora que o FPM caiu 20% e o FPE na mesma proporção, enquanto que o fisco do Estado teve um pequeno aumento de arrecadação. Por que será que a economia está reagindo? Os fiscos estão trabalhando melhor e a arrecadação federal está caindo? Pela falta de valorização do governo federal aos auditores fiscais. Se virar o ano, o nosso projeto não tiver aprovado, ninguém sabe o que vai acontecer com os estados e municípios. Na realidade, a gente pede, inclusive, apoio dos prefeitos e dos governadores para que atenda a nossos pleitos, porque, se não houver uma reação da arrecadação federal, que hoje está deslocada, eu quero dizer o quê? A economia já está reagindo e a arrecadação não, principalmente pelo nosso movimento, essas prefeituras e o governo do Estado vão entrar em lockout, não vão conseguir pagar seus compromissos. A gente espera que esse cenário mude e o Fisco em Pauta vai estar aqui para todas as novidades, acompanhando o movimento e a luta de vocês. A gente agradece, né, a oportunidade, vai estar sempre à disposição e frisa para a população. O nosso movimento não é um movimento contra a população, não é um movimento contra o governo. Hoje, nós temos já outras categorias do governo federal, como, por exemplo, o técnico do IPEA, que já está ganhando 22% a mais do que um auditor fiscal. O fisco não pode virar uma carreira de passagem. Ele precisa ser uma das carreiras mais importantes do governo federal, ou do governo estadual, ou do governo municipal. Por quê? Tudo que se gasta, quando se gasta com saúde, quando se gasta com educação, quando se gasta com os problemas com os programas sociais, como Bolsa Família, Pronatec, Ciências Sem Fronteiras, tem que se lembrar que teve que ter uma arrecadação primeiro. E aí é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade dos auditores fiscais. Nós precisamos ser valorizados para que a gente possa ter um Estado forte que cumpra com suas obrigações, principalmente num país de tantas desigualdades, com a classe pobre tão imensa. De tantas necessidades. Obrigada, presidente, pela sua participação aqui. Para você que está em casa, Fisco em Pauta de hoje termina, mas a gente continua junto pela internet. É só você acessar sindiferne.org.br ou asfarne.com.br. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.